Olá pessoal, tudo bem? Novamente com vetores, nossa segunda aula sobre vetores. Na última aula a gente aprendeu a somar os vetores geométrica e analiticamente, e nesta aula a gente vai aprender a calcular o produto escalar, o produto interno, e o produto vetorial, o produto externo de vetores. Mais adiante a gente vai usar essas ferramentas quando, por exemplo, quando estudarmos trabalho de uma força, a gente tiver de calcular o produto escalar de vetores. Da mesma forma, quando estudarmos torque, nós teremos que calcular o produto vetorial, né, de vetores. Então, é uma aulinha bem simples. Espero que vocês aproveitem bastante. Boa aula! Vamos lá, pessoal. A gente aprendeu na última aula a somar vetores. Hoje nós vamos aprender o produto escalar, o produto interno e o produto vetorial, ou produto externo de vetores. Esses são cálculos que a gente vai mais adiante executar em alguns dos conteúdos que estudaremos em Física Geral 1, né? Como também outros componentes curriculares do curso de vocês vão ser exigidos quanto ao domínio desse tipo de ferramenta matemática. Vamos lá. Então, o produto escalar de dois vetores quaisquer, A e B, é definido por essa expressão. Esta é a notação, tá? Produto escalar de A por B é representado dessa forma. A escalar B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo φ, que é o ângulo entre os dois vetores A e B. Se considerarmos, como a gente já sabe, A e B vetores tais que A é a xi mais a yj mais a zk, o vetor A no espaço, né? O vetor B também no espaço, bxi, byj, bzk, ou seja, eu estou considerando os vetores A e B em termos de suas componentes retangulares ou em termos dos vetores unitários I e jk. Então esse produto se torna o seguinte: produto escalar de A por B, o produto interno de A e B, fica o primeiro vetor A escalar B, tá? AXI mais AYJ mais AZK escalar BXI mais BYJ mais BZK. Isso vai resultar, e nós vamos já entender para que essa figura aqui, isso vai resultar nesta expressão. Pois bem, vamos lá entender por que colocamos essa figura aqui. Eu vou multiplicar cada termo do primeiro parêntese por cada termo do segundo. Então, AXI vezes BXI. Então, eu tenho dois componentes que apontam na mesma direção do vetor unitário I. São, portanto, paralelos. Então, o ângulo entre eles é zero. Da definição, esse produto fica, então, AX vezes BX vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é zero. Vou fazer a mesma coisa agora. AXI, BYJ. AX, BY vezes o cosseno do ângulo entre os vetores unitários, os vetores AY, AX e, BYJ. O ângulo entre um vetor que aponta na direção de I e outro que aponta na direção de J é 90 graus. Então, é o cosseno 90 graus. Mesma coisa agora, AXI, BZK. Então, vai ficar AX vezes BZ vezes o cosseno do ângulo entre os vetores que apontam na direção de I e K, que também é um ângulo de 90 graus. Então, fica cosseno 90 graus. Vou repetir isso também para y, vai ficar ybx aqui entre j e o cosseno de 90, vai ficar yby vezes o cosseno de entre j e j, o cosseno é zero, tá aqui, o ângulo é zero, perdão, o cosseno do ângulo zero, aqui entre a y e bz, a yj e bzk, entre j e k, o ângulo também é 90 graus, então cosseno 90 graus, a ybz vezes cosseno 90 graus. Finalmente, para o último termo, AZK, BXI, né? O ângulo entre K e I é 90 graus, cosseno 90 graus, AZBX, cosseno 90. Também AZK, BYJ, então fica Z vezes BY vezes o cosseno do ângulo, que entre K e J é 90 graus. E
Por fim, a ZK, BZK, né? São paralelos, o ângulo é zero, então cosseno de zero. Como nós sabemos que o cosseno de 90 graus é zero, onde tiver o produto, cosseno no produto, cosseno de 90 graus, a gente vai ter o termo nulo, né? De maneira que resulta isso aqui. A escalar B é, portanto, AX, BX mais AY, BY mais AZ, BZ. Isso sempre, né? Sempre produto escalar de dois vetores vai ser isso aqui, né? Esse resultado é um número, não é um vetor. Então, o resultado a gente diz que é um escalar, tá? Bom, da definição de produto escalar, é possível também calcular o ângulo entre os vetores. Se o ângulo não é conhecido, o ângulo entre os vetores A e B, eu vou ter, então, isolando aqui o cosseno de φ, isso aqui vai passar dividindo. Então, produto escalar de A por B dividido pelo produto dos módulos de A e B me dá o cosseno de φ. Se eu quiser achar φ, eu vou fazer o arco cosseno, né? O arco cosseno dessa quantidade aqui, tá? Então, assim eu encontro o ângulo entre os vetores, tá? Decorre, então, da definição de produto escalar algumas propriedades, algumas consequências diretas, vamos dizer assim. Se eles forem perpendiculares, como a gente já viu, o ângulo entre eles é 90. Φ é igual a 90, então cosseno de 90 é zero, então o produto escalar é zero. Se eles são paralelos, o ângulo entre eles é zero, então o produto escalar é simplesmente o produto dos módulos de A e B, tá? Se o produto escalar é zero, então ou A é zero, ou B é zero, ou esses vetores são perpendiculares, tá? Esses vetores fazem entre si um ângulo 90 graus. Além disso, dois vetores idênticos, né? O seu produto escalar é simplesmente o módulo ao quadrado. E é possível, vocês podem fazer esse exercício, considera lá igual o vetor A, AXI mais AYJ mais AZK, considera B, BXI mais BYJ mais BZK, e faz esse produto interno e faz assim também, para você ver que a propriedade comutativa se aplica ao produto interno. Então, tanto faz A escalar B quanto B escalar A, tá? Da mesma forma, se eu tenho três vetores, então a soma de A mais B resulta um vetor tal que esse vetor escalar C é a mesma coisa de eu tomar cada produto escalar individualmente e somar. Ou seja, é a mesma coisa que A escalar C mais B escalar C, tá certo? Ou seja, a multiplicação é distributiva, né? Aqui é para a gente lembrar que o cosseno, que é uma função periódica, cosseno do ângulo zero, ele tem valor 1, cosseno de 90 graus ele tem valor 0, 180 graus menos 1, aqui 270 graus 0 novamente, e a função passa a se repetir. É importante vocês lembrarem as funções seno e cosseno, quais são os chamados valores notáveis, os ângulos notáveis e os cossenos e senos respectivos, tá? É bom ter isso em mente. Vamos adiante agora com o produto vetorial. Então, sejam novamente dois vetores, da mesma forma, dois vetores A e B. O produto vetorial é um vetor tal que é simultaneamente perpendicular a A e perpendicular a B, ou seja, ele é um vetor ortogonal ao plano definido por A e B, tá? Vamos pegar aqui um sistema de eixos x, y, z, e vamos lembrar que nós temos aqui os vetores unitários na direção de cada semi-eixo desse, e dois determinados vetores aqui, A e B, né? O produto escalar de A por B vai resultar num vetor que é
portanto, um vetor que está sobre o semieixo y positivo, já que o vetor A está sobre o semieixo positivo z e sobre o semieixo positivo x está o vetor B. Então, o resultado deve ser um vetor tal que esteja aqui sobre o semieixo positivo do y. Tá? Bom, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente sabe que o vetor vai resultar isso? Tem uma regra antiga, a regra da mão direita. Se você colocar a palma da sua mão aqui, fizer os dedos apontarem na direção de A, já que é A vetorial B, e você fechar os dedos para B, o polegar vai apontar para o sentido do vetor resultante do produto vetorial. Tá? Bom, há também essa forma de definir o produto vetorial, né, semelhante lá ao que acontece com o produto escalar, de tal maneira que o produto vetorial de um vetor A, vetorial B, é o módulo desses vetores vezes o seno do ângulo entre eles. Aqui um vetor unitário qualquer, porque o resultado disso é um vetor, tá? Então eu tenho que ter um vetor desse lado. Se eu tenho um vetor desse lado, eu tenho que ter... eu sei que o resultado desse produto vetorial é um vetor, então eu tenho que ter um vetor aqui, eu estou representando por um vetor unitário nzinho qualquer, que a gente pode entender como sendo um vetor normal ao plano definido por A e B, tá? Ou seja, um vetor que é perpendicular simultaneamente a e B, tá? Uma outra forma, além da regra da mão direita que eu falei, é seguir esse ciclo IJK no sentido horário, tá? Então, se você faz um produto de um vetor que está na direção de vetorial, né? Produto vetorial, por outro vetor que está na direção de J, o resultado só pode ser um vetor na direção de K. Da mesma forma, se você faz um produto vetorial de um vetor que está na direção de K por outro vetor que está na direção de Y, o resultado só pode ser, percorrendo o círculo aqui, um vetor na direção de J, tá? A regra da mão direita é isso aqui. Eu tenho o vetor A, eu vou fazer a minha mão, os dedos, né, apontarem na direção do vetor A, tá? E eu vou fechar a minha mão para o lado do vetor B, que é o vetor que está sendo multiplicado, que faz parte do produto vetorial. O meu polegar vai apontar na direção do vetor resultante do produto vetorial, tá? E como é que a gente calcula isso analiticamente, né? Então, sejam os dois vetores A e B, de novo, AXI, AYJ mais AZK, BXI mais BYJ mais BZK, e eu quero calcular um vetor C, que é o produto vetorial desses dois vetores, tá? C é o produto vetorial, né, de A por B. Então, eu posso pegar aqui, né, como se fosse um determinado terceira ordem, e eu vou calcular tomando essa primeira linha aqui por referência, tá? Então, vou colocar aqui os vetores unitários IJK, aqui os componentes AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Uma das formas de resolver esse determinante é pegando aqui, eu vou pegar o primeiro item aqui, o I, né? E primeiro elemento aqui da matriz, o I. Então, eu anulo essa coluna e essa linha, e eu faço uma outra matriz aqui, que multiplica ele, tá? Aí, vou pegar este segundo elemento, eu anulo então essa coluna e essa linha, vou formar uma matriz com esses outros quatro, né, elementos que não estão na linha e na coluna anuladas, tá? Sendo que aqui o sinal vai ser negativo, né, para a matriz formada a partir desse elemento do meio. Aí vou pegar este outro, vou anular esta linha e esta coluna, vou fazer outra matriz aqui, dessa vez somando, né, AX, AY, BX, BY, tá aqui, que multiplica o meu elemento K, tá? Bom, e aqui a gente sabe, né, diagonal principal, AYBZ menos o produto dos elementos da diagonal principal, AYBZ, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, AZBY. Então, AYBZ
menos AZBY vezes o meu vetor unitário I, menos, aqui a mesma coisa, AXBZ, menos AZBX vezes o meu vetor unitário J. E aqui AXBY menos AYBX vezes o vetor unitário K. Bom, este é, portanto, o resultado do produto vetorial, tá certo? O vetor C resultante do A vetorial B é este vetor aqui, tá? Vamos lá. De modo análogo ao que fizemos lá com relação ao produto escalar, nós podemos, a partir da definição de produto vetorial, né? Vamos considerar aqui de novo a imagem, a figurinha, com dados os dois vetores aí, A e B. Aí eu tenho um produto vetorial aqui, um vetor resultante, né? Que é simultaneamente perpendicular a esses dois vetores. Né? E eu vou ter o seguinte, né? Pela regra da mão direita, né? Se a gente aponta os dedos para cá, rotaciona para cá, o polegar aponta o resultado de A vetorial B. Mas se for B vetorial A, então eu aponto os dedos da mão para cá, no sentido de B, rotaciono para A, e se você fizer esse exercício aí, você vai ver que o polegar vai apontar para baixo. Então, A vetorial B não é a mesma coisa que B vetorial A, ou seja, na verdade vai me dar um vetor de orientação contrária, né? Portanto, a propriedade comutativa não é válida, né, para o produto vetorial. Além disso, o produto de dois vetores idênticos é zero, porque o ângulo entre dois vetores idênticos é zero. Então, seno de zero é zero. Então, A vetorial A vai ser zero, tá? E, como eu estava falando, analogamente ao que fizemos lá para o produto escalar, é possível definir, então, encontrar, então, o ângulo entre os dois vetores, isolando aqui o seno, né? O seno vai ser, então, o módulo do vetor C, né? Dividido pelos módulos, produto dos módulos de A e B. Então, o vetor φ é o seno a menos 1, o arco seno, né? Dessa quantidade aqui. Isso é o ângulo entre os dois vetores, que aqui a gente colocou para simplificar, né? A gente tem colocado sobre os eixos, mas esses vetores podem ter quaisquer orientações, tá? Outra forma de ver, novamente, é pegando lá o nosso círculo, né? Então, se eu multiplico, eu faço o produto vetorial de A, que está sobre Z, né? Está na direção do vetor unitário K, A vetorial B, que está na direção do vetor unitário I. Então, A vetorial B vai resultar um vetor na direção de J. Mas se eu fizer o contrário, se eu fizer B vetorial A, B está na direção de I, A está na direção de K. Então, eu vou ter que percorrer o círculo ao contrário. Quando eu percorro o círculo ao contrário, o vetor resultante é em J, mais negativo. Então, na direção negativa do vetor unitário J, tá? Semeixo negativo de Z. Além disso, é possível, e eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício, coloca lá o vetor A, escreve ele AX mais AXI mais AYJ mais AZK, faz a mesma coisa para B e para C e prova que isso aqui é verdadeiro, tá? Ou seja, o produto vetorial de um vetor A por um outro vetor, que é a soma de dois vetores B e C, é a mesma coisa que o produto vetorial de A por B mais o produto vetorial de A por C. Se você substituir aqui o valor dos vetores, você vai encontrar esse resultado, você vai ver que isso é verdadeiro, tá? Da mesma forma, se eu tiver um escalar, um número multiplicando um vetor A, né, e fizer o vetor resultante aqui, vetorial B, isso é a mesma coisa de eu ter esse escalar multiplicando B ou de eu ter um escalar multiplicando todo o produto vetorial de A por B. Porém, o que não se verifica
Para o produto vetorial, propriedade associativa. Então, A vetorial, um outro vetor que é o resultado de B vetorial C, não é a mesma coisa que A vetorial B, né? E o resultado disso, vetorial C. Tá? Então, agora a gente parte para os exercícios. Vamos fazer 2 questões do livro para a gente praticar. Então, vamos lá, pessoal. A questão 29 da página 347 diz o seguinte: determine A vetorial B nos seguintes casos. Aí eu peguei apenas o item C, vocês podem fazer os demais, tá certo? Bom, é dado no item C o vetor A igual a 2i mais 3j e o vetor B igual a 3i mais 2j. Nós vimos há pouco que A vetorial B é um vetor tal que nós podemos encontrá-lo tomando aqui uma matriz 3×3, onde eu tenho aqui os vetores unitários e JK e JK, chapéu, e os valores das componentes. No caso do vetor A, 2, no caso do vetor A, 2 é componente X, 3 é componente Y, e como não tem componente Z, eu vou colocar o 0. Repare que ele só tem aqui o 2i mais 3j e não tem nada multiplicando K. Da mesma forma, o vetor B é 3 a componente X, BX, 2 a componente BY e 0 a componente Z, tá? Então, a gente toma aqui, né, os elementos da primeira linha, eu vou considerar o I, então eu vou fazer uma matriz com esses 4 números aqui, uma matrizinha 3, 0, 2, 0, isso multiplicando I, né, e chapéu, menos, aí eu vou pegar o J, então eu vou fazer uma matriz com esses, eu elimino a coluna e a linha, eu vou pegar uma matriz com esses outros 4 números, né? 2, 3, 0 e 0, tá? Mais, finalmente eu vou pegar o K, elimino a coluna e a linha, fica 2, 3 e 3, 2 aqui os elementos da minha matriz. 2, 3, 3, 2. Isso que multiplica o K chapéu. Pois bem, essa caligrafia ela vai melhorar, tá? Com fé em Deus, daqui pro final do nosso curso de Física Geral 1, eu vou estar escrevendo mais bacaninha aqui nessa mesa. Bom, diagonal principal menos a diagonal secundária. 3 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0, então 0 vezes I é 0, menos, aqui é a mesma coisa, 0, tá? Aqui, olha, em vetorial, a rigor, existe o vetor nulo, tá? Em física, isso não faz tanto sentido pra gente, a gente se permite colocar simplesmente o 0, tá? 2 vezes 2, 4, tá? 4, menos a diagonal secundária, 3 vezes 3, 9, isso multiplica o vetor K chapéu, tá? Portanto, esse resultado é menos 5K chapéu, tá? Encontramos o produto vetorial. Eu quero só mostrar para vocês que há outra forma também de fazer, né? Vamos lá. A vetorial escrever menos feio aqui. A, tá? Vetorial B, eu posso também fazer assim. Escrevo o vetor A, 2i mais 3j, vetorial, vetor B, que é 3i
mais 2J, tá? Bom, eu vou então fazer o produto aqui dos termos, tá? Esse vem multiplicando esse, depois vem multiplicando o outro aqui, e vou seguir a regra, que se vocês lembrarem, a regra do produto vetorial, a gente multiplica aqui, então 2 por 3, tá? E faz usa a regra da mão direita para achar a direção do resultado. Entretanto, dois vetores que possuem a mesma orientação, como a definição do produto vetorial é o produto módulo vezes o seno do ângulo entre eles, o seno do ângulo entre dois vetores que apontam na direção de I é zero. Aliás, o ângulo é zero, então o seno é zero. Então esse produto já dá zero, tá? Esse aqui já dá zero de cara. Bom, então vamos para o outro. 2i vezes 2j. 2 vezes 2 dá 4. Eu uso a regra da mão direita. Eu aponto os dedos para a direção de I, né, com a mão direita, e fecho a mão para a direção, então, de J, né? Isso me dá o sentido positivo de K, né? O sentido positivo dizer que a gente utiliza, então, o vetor unitário K, né? K chapéu. Aqui agora, 3 vezes 3 dá 9, tá? Dá 9. J para I, a mesma coisa, regra da mão direita, né? Faz os dedos apontar na direção de J, positivo, né? E fecha para a direção de I. Isso vai me dar o sentido negativo de Z, menos 9K. Então, mais 4K menos 9K vai me dar o mesmo resultado, tá, que eu tinha encontrado por esse outro método, tá certo? Bom, vamos para outra questão. Se, questão 33, na mesma página, se o vetor A é igual a 3J e A vetorial B é igual a 9i e A escalar B é igual a 12, determine o vetor B. Bom, primeiro eu suponho que esse B é um vetor, né, que é composto de suas componentes bxi mais byj mais bzk, chapéu, tá? Esse deve ser o meu vetor B. Essa é a forma geral dele, né? O que eu sei? O que eu sei é que A escalar B deu 12. A questão me fornece isso. Bom, A escalar B a gente viu que é AX BX mais AY BY mais AZ BZ, tá? Ora, isso aqui me resultou em 12, tá? 12. Entretanto, o que eu sei aqui é que o vetor A, ele só tem componente aqui, ó, em Y. Ele não tem componente em X, porque não aparece aqui nem nada multiplicando o vetor unitário I, chapéu. Não tem componente Z, porque não tem nada aqui multiplicando o vetor unitário K, chapéu. Então, ele só tem componente em Y, que vale 3. Então, isso me diz o seguinte, 3BY, então, é igual a 12. Ou seja, eu já descobri que o valor da componente Y do vetor B é 12, tá? Perdão. É 12 dividido por 3, que é 4. Ok. Eu sei também que a vetorial B, que eu posso calcular, como eu fiz anteriormente, da segunda forma, o vetor A é 3J, vetorial, um vetor B, que é BXI, BY eu já tenho, J,
J mais BZK, tá? Bom, isso vai me dar o quê? Vamos lá, multiplicar 1 a 1. 3BX, tá? J para I me dá menos K, tá certo? J para I me dá menos K com a régua da mão direita. 3J vezes 4J são vetores paralelos, isso é 0, tá? E vamos agora, 3BZ, e qual é o sentido? Vamos lá, imaginar a gente utilizando a regra da mão direita, aponta os dedos na direção de J positivo, rotaciona, fecha a mão para o sentido K positivo também. Isso vai me dar mais I, tá? Mais I. Pois bem, isso é igual ao quê? Ele disse aqui, ó. Ele disse que isso é igual a 9i. Produto vetorial deu 9i. O que que isso significa? O que que isso está me dizendo? Que se eu tenho um vetor do lado de cá, né? Tem um componente que multiplica o vetor unitário K e ele não aparece aqui, né? Então, Bx é igual a 0. Isso implica o seguinte, Bx é igual a 0 e 3Bz é igual a 9, ou seja, Bz é igual a 9 dividido por 3, que dá 3. Então, finalmente, qual é o meu vetor B? O vetor B, ele é um vetor que não tem componente em x, tem componente aqui, ó, tem componente em y, 4j, então, e tem componente em z, 4j mais 3k. É isso. Então, pessoal, estudem bastante, tentem fazer as questões do livro, a lista também que eu estarei disponibilizando na nossa sala. E até a próxima. Valeu, tchau.